Bom, vamos falar um pouco assim sobre tecnologias emergentes, né? O que está aparecendo de novo aí, o que está por vir, né? Então a gente percebe aí a cada ano vindo novas placas gráficas, novas tecnologias, novas formas até de interação com jogos. Então vamos dar uma olhada aí nas coisas que estão surgindo, né, nesse momento e que podem mais para frente mudar a forma como a gente joga aí videogames. Vamos lá? Então vamos falar um pouco de XR, né? XR. XR, então, ele engloba essas tecnologias que são, por exemplo, né, a realidade aumentada, a realidade virtual, né, e a realidade mista. Então, basicamente, a realidade virtual é quando a gente se encontra numa outra realidade, a gente põe aquele capacete, né? E aqui tem um exemplo de um jogo, o Half-Life Alyx, né? E aí a gente se encontra num novo mundo, né? Em que a gente pode se mover, ele vai nossos movimentos, vê o movimento da mão, a gente consegue ter uma interação da posição da nossa cabeça com a posição do mundo, e a gente tem jogos aí, ou aplicativos interativos cada vez mais interessantes dentro aí dessa tecnologia. Então é algo ainda que ainda não é tão popular como os jogos de videogame tradicionais, mas é algo que tem espaço, né, para que a gente consiga evoluir e trazer novas experiências aí. Principalmente no campo de treinamento, né, educação e assim por diante. Bom, vale a pena aqui fazer uma distinção entre AR e MR, né, ou realidade aumentada e realidade mista. Então, na realidade aumentada, você sobrepõe informações digitais em relação ao mundo real. E já na Mixed Reality, você tem ali uma interação maior entre os elementos do mundo real, né, e do mundo virtual também. Então aqui a gente tem exemplo de XR com interações aí de maior ou menor nível, né, com o ambiente, mas são outras formas de desenvolver projetos em que a gente consegue utilizar aí o ambiente, o mundo físico, esse jogo que você utiliza, o mundo físico, junto com elementos aí digitais, né, dos jogos, criando aí situações muito interessantes, diferentes do jogo feito em VR, né, ou até um jogo assim mais tradicional. No caso aqui, até um exemplo que pode ser utilizado até em educação, né, para facilitar aí o ensino de piano, mas por que não ser também aí um jogo, né, em que a gente ao mesmo tempo aprende. Enfim, então a tecnologia aí, XR, né, ela vem para ficar e vai acompanhar a evolução dos dispositivos que permitem as interações que cada vez vão ficar mais confortáveis, né? Imagino cada vez os dispositivos que a gente veste, por exemplo, o capacete, né, vão ficar cada vez menores e interferir menos na experiência. Bom, e como já falamos aí também sobre a IA, né, ela também aí vem com diversas novidades, tanto na questão de desenvolvimento, ajudando os desenvolvedores a criar documentos de game design, né, criar roteiros, criar histórias, pensar em mecânicas de jogos, né, mas também para desenvolver a questão de arte, criar texturas, prototipar fases, né, níveis do jogo, criar animações. Da mesma forma também, ela é usada também para melhorar a experiência do jogador, né, ajustando a dificuldade, criando NPCs aí cada vez mais interativos, menos previsíveis, né, em que a gente consiga conversar com eles de uma forma muito mais próxima como a gente conversa com o ser humano real, e também ajustar, balancear a dificuldade e até para criar experiências cada vez mais interessantes dentro de um level de jogo, né, melhorando aí o pacing, melhorando aí momentos, né, de mais tensão, momentos de relaxamento. Então tem bastante coisa aí da tecnologia que certamente vai nos ajudar a criar experiências cada vez mais interessantes e mais imersivas. Bom, com a evolução da banda larga também foi possível
e dos computadores, também foi possível criar, disponibilizar jogos na nuvem, em que você não precisa de nenhum hardware muito poderoso para jogar um jogo de última geração, certo? Então você se conecta a um servidor e esse servidor vai ser responsável por enviar para você, né, por meio de streaming, ele enviar para você o jogo e ele vai ser responsável por rodar o jogo no próprio servidor. Então, isso é possível hoje, né? Serviços como o Xbox Cloud, eles permitem que a gente jogue jogos AAA super complexos, inclusive num dispositivo de celular, né? No iPad. Então, essa é uma tecnologia que tende a melhorar de acordo com a evolução aí da nossa conexão, né? Com conexões mais rápidas, os jogos na nuvem vão ficar cada vez mais acessíveis, cada vez mais responsivos, né? E com melhor qualidade visual. Bom, também hoje é muito comum a gente jogar jogos que a gente chama de GaaS, né? Que é Game as a Service. Então, o jogo é um serviço. Então, se antigamente a gente comprava um jogo e a gente comprava aquela experiência fechada, né? Hoje os jogos são experiências que vão se modificando, eles vão se ampliando, né? Então, o jogo ele vira um serviço. Então, você assina esse serviço, ele vai te trazendo novas fases, novos desafios, novos conteúdos, né? Eventos. E um desses jogos, desse exemplo é o próprio Diablo 4. Um outro bem popular e conhecido é o League of Legends também, que vem com novos personagens, que vem com novos desafios, que vem com novas temporadas, novos itens, novas customizações, e isso ajuda a aumentar a longevidade do jogo, né? Ele fica por mais tempo vivo e os jogadores também mais tempos conectados e aproveitando o conteúdo do jogo. Bom, e certamente você já deve ter ouvido falar sobre blockchain, né, e criptomoedas. Uma delas é o Bitcoin, que é uma moeda aí muito conhecida aí, e que teve uma grande valorização aí mais ou menos no ano de 2021 e foi bastante destaque, né, nas notícias. Então o Bitcoin é uma criptomoeda que funciona por meio de uma tecnologia chamada blockchain. E no caso do Bitcoin, ele era uma plataforma aí de transferência, né, de ativos de forma segura, sem necessidade de um banco. O blockchain ele se expandiu e aí ele começou a ser utilizado para outras aplicações. Uma delas foi games. Talvez um jogo que foi mais comentado pela mídia foi o Axie Infinity, em que você podia comprar, né, esses Axies aqui, e aí você podia colocar eles em combate, e aí a cada combate você recebia um valor, né? E esse valor ele podia ser convertido num valor monetário de fato, né? Então tem uma moeda do jogo e aí você pode comprar outros Axies, você pode inclusive criar outros Axies também, e aí se gerou uma economia no jogo, e aí surgiu o termo Play to Earn, né? Então você joga para ganhar. Isso trouxe um outro tipo aí também de jogador que pensava no jogo como uma forma de investimento, né? Alternativa de investimento. E de fato tiveram notícias aí de pessoas que ganhavam muito dinheiro com esses jogos. Aí com o tempo nós tivemos por um lado diversos golpes, né? De pessoas que investiram em jogos que não foram lançados ainda, o jogo acabou não sendo lançado. Golpes de pessoas que sumiram com o dinheiro dos jogadores. E também uma queda muito expressiva no valor das criptomoedas em geral, e isso derrubou um pouco dessa animação que tomou conta aí do mercado de jogos, trazendo essas novas tecnologias aí de blockchain. Mas eles continuam existindo, os jogos em blockchain, continuam tendo projetos aí nesse sentido. Então os jogos em blockchain eles trazem algumas promessas para os jogadores. Uma delas é a propriedade dos seus itens, né? Quando você compra um item de um jogo, esse jogo vai para a sua carteira, você teria a princípio mais liberdade em relação a esse elemento que você comprou, né? Então você poderia, por exemplo, vender para o preço que você quisesse no mercado aberto, né? Dentro aí da blockchain.
Um outro ponto é a descentralização. Então, o jogo em si, pela própria tecnologia blockchain, né, ele não está centralizado em um lugar só, porque as informações dos ativos em si, eles estão na rede do blockchain. Então, isso também aumentaria o senso de propriedade, né, daquilo que você tem no jogo. E a própria questão do play to earn, né, que você joga e você tem essa possibilidade aí de ganhar dinheiro. Um outro ponto também é interoperabilidade, em que você poderia usar o item de um jogo em outro, ainda que mudasse o visual dele. Mas dentro de todos esses elementos, existem questões técnicas aí, que inclusive poderia limitar nessa sua sensação de posse, né, dos elementos, e até essa descentralização que, né, tanto se comenta aí no blockchain. Então é uma tecnologia nova que ainda está sendo explorada, mas que tem aí players grandes da indústria de olho aí, tentando descobrir qual é a melhor forma, né, de trabalhar com essa tecnologia. Bom, e com a questão dos blockchains, né, veio à tona aí o conceito de metaverso, que é um espaço virtual persistente e compartilhado, em que você pode comprar, conhecer novas pessoas, você pode trabalhar, ganhar dinheiro, e obviamente que mediado aí para a tecnologia blockchain, que você pode fazer essa transferência aí monetária de forma, vamos dizer assim, sem intermediários, né? Como um banco, por exemplo, esse assunto ficou muito em voga, né? Então a gente tem alguns projetos aí baseados em blockchain que tem esse conceito aí de metaverso. Um deles é o Sandbox. Então no Sandbox você pode comprar espaços aí virtuais e aí você pode, eles têm um sistema, inclusive, que você pode montar o seu ambiente, ele pode ser interativo, então você pode criar missões, ele pode virar como se fosse um jogo, ele pode ser uma galeria de arte, enfim, então você pode criar aí uma série de possibilidades, né, dentro aí dessa ferramenta, e muitas pessoas podem comprar terrenos, vender e criar novos serviços, criando uma comunidade aí dentro desse metaverso. Bom, mas obviamente que apesar desse termo metaverso aí ter tomado esse vulto, a gente já tem várias iniciativas aí que tem um mundo persistente. Então nós temos o Second Life, ele já trabalha com essa questão aí do universo compartilhado, né? Inclusive transferências monetárias que você pode comprar, vender, participar também de jogos, mas ele não tem como base a tecnologia blockchain, né? Ele tem outra moeda chamada de Linden Dollar, né? Então essa questão aí do blockchain, do metaverso, ela certamente tem muito espaço ainda para ser explorado, e inclusive com VR, com AR, como inclusive já anda acontecendo, e isso pode trazer grandes novidades aí também para o mundo dos games. Bom, também temos novidades na parte gráfica dos games, como por exemplo a tecnologia DLSS, que ela vai trabalhar junto com o Ray Tracing e utilizando a inteligência artificial, por isso que o DLSS se chama Deep Learning Super Sampling. Ela vai ajudar o Ray Tracing a trazer resultados ainda mais realistas, né, e com melhor performance, né? Então a gente consegue ver aqui uma imagem sem o DLSS e aqui com a última versão, o 3.5, né, como a imagem fica melhor, a iluminação fica mais natural. Então certamente veremos aí a tecnologia avançando para deixar os jogos ainda com visual mais interessante, mais detalhado e com uma performance ainda melhor, principalmente com a ajuda da IA. Bom, outro ponto interessante já é as interfaces neurais em controle mental. Já há algum tempo, né, existem aí iniciativas para tentar controlar aí objetos, robôs, computadores com o poder da mente, né, por meio ali das ondas cerebrais. Cada vez que a gente pensa em alguma coisa, a gente gera um certo padrão mental, e isso pode ser captado por um sensor, e isso pode, né, trazer assim resultados dentro do seu projeto.
Bom, e ainda que existam dificuldades, né, para a gente tentar fazer tentar de fato controlar assim com assertividade o jogo, essa streamer aí, chamada Perry Carial, ela conseguiu, né, grandes avanços aí controlando jogos com o poder aí da mente. Então ela conecta esses sensores, né, à cabeça, ela treina a máquina para que ela consiga repetir esses comandos toda vez que ela for jogar, e ela conseguiu de fato fazer o personagem se movimentar, soltar magias, né, interagir com o jogo apenas pelo poder aí da mente. Inclusive nesse vídeo aí da Great Big Story, ela treinou o jornalista aí para conseguir também movimentar o cubo, né, e depois jogar um jogo. E de fato ele, após algumas tentativas, ele conseguiu movimentar o cubo, conseguiu treinar até conseguir interagir com a máquina por meio aí dos pensamentos, das ondas cerebrais. E depois aí ele até conseguiu fazer o personagem soltar uma magia, utilizando aí o poder da mente. Então é algo aí também que a gente vai cada vez ver mais novidades, né? Certamente mais facilidade também de uso e mais popularização. Bom, quando a gente fala de tecnologias ápticas e vestíveis, as vestíveis elas são, né, mais fáceis de entender porque as coisas que você veste, pode ser um capacete, pode ser uma roupa, pode ser um relógio, né? Mas essa tecnologia áptica ela já trata de um sentido especial nosso que é o tato, né? Então a ideia dessa tecnologia é realmente que isso faça parte, né, da nossa experiência de jogo ou aplicações aí ou aplicações aí diversas como de treinamento ou de estudo. Então esse caso é uma roupa chama Tesla Suit, que ela faz estímulos elétricos, né, no seu corpo por meio da roupa. Então aqui em uma demonstração a repórter ela está dizendo que ela consegue sentir aí, por exemplo, gotas de chuva, que ela consegue sentir esse objeto, né, que ela está segurando, né, enfim, o vento. E isso é muito interessante porque pode trazer aí a gente pode dar um novo passo aí, né, nas sensações que os jogos nos proporcionam. Assim como naquele livro ou naquele filme, né, no Jogador Número 1, que na roupa o personagem, o protagonista sente o mundo virtual à volta dele por meio da roupa, certo? Então nós temos algumas iniciativas aí, como essa roupa da OWO, que tem esse objetivo, né, de trazer mais sensações ápticas aí para os projetos, né, digitais. Também temos aí o Tesla Suite com a mesma proposta, já vem sendo usado aí para treinamento, muito focando no mercado corporativo. Mas, enfim, também é uma área a ser explorada, que também vai trazer novidades aí da forma como a gente experimenta e a gente joga os jogos também. Bom, outro ponto que a gente deve ficar muito atento é nas tecnologias aí de melhoria de conexão, né? Deixar a conexão mais rápida, diminuir a latência, porque isso vai nos ajudar muito, por exemplo, nas partidas multiplayer, né? Nos eSports também. Então, é algo que vem desenvolvendo rapidamente. A gente já viu aí o 5G, por exemplo, que já está disponível em diversos países, e aqui no Brasil também em diversas cidades. A gente também já está vendo a tecnologia 6G chegando, então que certamente vai trazer melhorias aí, vai melhorar nossa experiência como jogadores. Além disso, vai trazer melhorias também na parte dos jogos na nuvem, né? Então, mudanças, né, positivas aí para as pessoas, para os jogadores e também para os developers. Bom, então nessa aula a gente viu muitas tecnologias emergentes aí, né, coisas que vão certamente mudar a forma como a gente interage aí com os jogos, desde melhorias na qualidade gráfica, até dispositivos vestíveis, dispositivos ápticos, a questão do blockchain, os metaversos, VR, AR também, XR. Então a gente é bom ficar de olho nessas tecnologias porque certamente elas vão alterar a forma como a gente consome
os jogos digitais. Certo? Então é isso e até mais. Valeu!